Eclesiastes 4,13 diz assim: melhor é um rapaz pobre e sábio do que um rei velho e insensato que não aceita mais a correção. Melhor é um rapaz pobre e sábio que um rei velho e insensato que não aceita mais a correção. Não é muito difícil a gente entender por que um rei idoso, um rei já tem muitos anos de vida, ou já teve, né? Ele é alguém estulto, alguém que se acha longe de qualquer tipo de admoestação, alguém que, como se diz por aí, se acha o rei da cocada preta, né? Por quê? Porque esse rei, ao longo de décadas, ele sempre deu ordens. Ele não recebe ordens. Esse rei, ao longo de décadas, teve na sua consciência o seu maior conselheiro. Talvez em algumas ocasiões o único conselheiro. Esse rei, ao longo de décadas, a sua palavra tinha o peso de lei. Por exemplo, o maior modelo absolutista de todos os tempos, o rei Luís XIV, 72 anos no poder, atribuem a ele uma frase que diz: o Estado sou eu faço a lei. Então, um rei idoso, ao longo de décadas, a palavra dele tinha o mesmo peso de lei. Para um rei idoso, certo, o que é certo? Certo é sinônimo do que é a vontade dele. E o que é errado? Errado é tudo aquilo que contraria os desejos dele. Então, depois de décadas vivendo assim, não é de admirar que para esse rei não exista ninguém sábio ou ninguém bom o bastante para trazer uma palavra de repreensão, de admoestação para ele. Ou seja, um estado de ânimo que rejeita a advertência. Todos nós podemos ter isso. Um estado de ânimo que rejeita a advertência pode caracterizar a vida de muita gente. E na verdade, quando a gente lê o relato bíblico, caracterizou durante muito tempo, ou durante alguns períodos, a vida do povo judeu. E normalmente esses períodos, onde o povo judeu rejeitava a advertência, esses períodos eles foram quase que invariavelmente sucedidos por julgamentos divinos. Por exemplo, quando Jesus veio ao mundo, dizem os evangelhos que ele encontrou os judeus repletos, encharcados de arrogância autoconfiante. Quando Jesus vai repreender um grupo deles, eles dizem assim: nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Querendo dizer assim, a gente não estamos nem aí para vocês. Não estamos nem aí porque você está dizendo. Eles falam: nós somos filhos de Abraão, com uma arrogância impressionante. E eles dizem isso porque Jesus tinha dito para eles que eles eram pecadores, que eles precisavam de salvação. Então eles orgulhosamente ignoram, rejeitam as palavras de Jesus. Ao contrário desses sacerdotes arrogantes que mantinham o poder, que se recusavam a renunciar à sua posição privilegiada, existiam pessoas
comuns que se arrependiam. Mas esses sacerdotes, assim como o velho rei, eles tinham se acostumado a, pelo menos a crer que estavam certos o tempo todo. Repreendê-los era como que insultá-los, porque eles acreditavam que estavam acima de qualquer tipo de censura. Por que eu estou falando isso? Porque existem muitas pessoas que têm caído neste erro que destruiu Israel. Tem muita gente que cai nesse erro condenado pelo Eclesiastes no texto que nós lemos. São pessoas incapazes de receber qualquer tipo de admoestação. Incapazes de receber exortação. Tem gente que já cruzou a fronteira, gente que já entrou num estado em que a admoestação não faz mais efeito nenhum na vida delas. Para essas pessoas, tudo que eu estou falando aqui é vão, não serve de nada, não se tira nenhum proveito. Depois que um homem cai no precipício, não há mais o que fazer por ele. Morreu. Mas antes dele cair no precipício, a gente pode colocar alguns sinais avisando que ali tem precipício. Então pode ser que, se você ainda não caiu no precipício da arrogância, existam alguns sinais que possam te alertar para que você não chegue ao estado de espírito desse rei condenado por Salomão. E aí, se você ainda não caiu no precipício do orgulho, lembre-se de duas coisas. Primeiro, quando você for censurado, não preste atenção na fonte. Não fique se perguntando se quem está te censurando é um amigo ou é um inimigo. Na verdade, pode ser até melhor que a admoestação venha de um inimigo. Porque amigos, às vezes, influenciados pela simpatia, eles podem nos repreender de forma que a repreensão venha a ser distorcida. E segundo, esteja preparado para receber a repreensão divina sem se preocupar com quem está segurando o chicote. Os grandes santos de Deus na história, uma característica deles, pode reparar, os grandes homens de Deus na história, uma característica que acompanha esses homens: eles sempre aprenderam a receber uma surra de Deus, sempre aprenderam a apanhar. E talvez tenha sido exatamente por isso que eles se transformaram em grandes homens. O que a gente vem fazer hoje aqui? Ouvir repreensões. Porque quando a Bíblia é aberta, a gente ouve repreensões. A gente vem desfrutar da comunhão com o irmão, a gente vem adorar a Deus, a gente vem clamar ao Senhor, mas a gente também vem ouvir repreensões das Escrituras. Que Deus nos dê um coração sábio, um coração apto a receber as repreensões que nós ouvimos quando as Escrituras são abertas. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um domingo, por mais um momento quando nós nos achegamos aqui como igreja. Pedimos que o Senhor aceite o culto que a Ti ofertamos. Pedimos que as nossas vidas dedicadas ao Senhor, neste momento,
cheguem até o Senhor como aroma suave, como bom perfume, usando a linguagem do apóstolo Paulo. Fala, ó Deus, aos nossos corações, repreende-nos, admoesta-nos, para que venhamos a ser lapidados, orientados pela Tua Palavra. Nós assim oramos e nós assim nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus.